Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a configuração da interface ou das interfaces de rede no Linux. Ah, bom, para eu poder configurar a interface de rede no Linux, a primeira coisa é saber qual comandinho faz essa configuração. Até algumas versões anteriores, o comandinho utilizado era o comandinho ifconfig. Mais recentemente eles introduziram um outro comando que tem outras funcionalidades, e eles acabaram deixando de lado o comando ifconfig, apesar de ele ainda ser utilizado em outras distribuições e naqueles sistemas mais antigos. Então, eu vou utilizar aqui o comandinho IP para configurar a interface de rede, ou seja, o comando novo, ok? Bom, a sintaxe do comando IP é bastante tranquila, tá? Então, se você quiser listar as configurações das interfaces de rede do seu servidor ou da sua máquina Linux, é só você colocar IPADDR ou IPA, né? E show, ou simplesmente IPADDR também. Bom, quais informações nós temos aqui, ó? Primeira informação aqui, no caso da interface 1, é a interface de loopback, ou seja, a interface de loopback ela sempre se refere à própria máquina, tá? Ao localhost, e ela tem endereço IP 127.0.0.1. Nessa outra interface aqui, interface 2, ela se chama EMP0S3. EMP0S3. Por que dessa nomenclatura aí? Essa nomenclatura de rede, ela também mudou. Antigamente o Linux chamava essas interfaces, né, de Ethernet de ETH0, ETH1, 2 e assim por diante. Eles resolveram estabelecer um padrão melhor, em que o EN, né, o EN indica interface Ethernet. O P indica o número do barramento, no caso barramento 0, então P0 barramento 0. E o S3, slot 3, ou seja, o slot em que a placa de rede está conectada na máquina, tá bom? Essa nomenclatura, né, EMP0S3, ela, como eu já disse, ela mudou. Agora ela é usada dessa forma, antes era ETH0. Outra coisa, para outros tipos de interface, né, como uma interface de Wi-Fi, por exemplo, você vai perceber que ele vai adotar uma nomenclatura diferente. Ao invés de Ethernet, ele vai chamar de WL. WL. Aqui tem outros exemplos, ó. WL. Se for uma interface serial, SL. Se for uma interface W1, né, ele vai chamar de WW e assim por diante. Mas no nosso caso aqui, né, a gente vai usar só a interface Ethernet, já que nós não temos nenhuma dessas outras conectadas aqui no nosso servidor. Bom, sabendo disso, vamos analisar aqui as configurações, né, que nós temos aqui da EMP0S3. Então a gente tem aqui, ó, link barra ether, e aí um número aqui na frente. Esse número aí é exatamente o número do endereço físico da placa de rede, é o MAC address. É o MAC address da placa de rede que está conectada na máquina. Se você perceber aí, eu também não tenho nenhuma configuração de IP.
E essa é a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, é configurar o IP. Como que faz para a gente configurar o IP? Bom, para configurar o IP tem duas formas. Uma forma é a maneira volátil, né? Ou seja, você configura e se você reiniciar a máquina ele vai acabar perdendo, né, o endereço que você configurou. E a outra maneira é a maneira estática, em que você configura um IP e essa configuração ela é carregada sempre que a máquina é reiniciada. Então ela não é perdida, essa configuração de endereço IP. Sendo assim, né, essa última seria a mais indicada. Eu vou mostrar primeiro a volátil, aí depois eu mostro como faz a configuração de IP estático. Bom, aqui para configurar existe o comando ipaddr também, né? Então ao invés de ipaddr show, a gente vai usar o ipaddr add. E aí a sintaxe dele é bastante tranquila. Ó. Eu coloco o endereço IP que eu quero atribuir para a interface barra a máscara de rede. Então eu vou colocar aqui add. Vamos supor que eu queira colocar aqui o endereço IP 192.168.10.5, por exemplo. A máscara de rede eu vou colocar um 255.255.255.0, que equivale a 1/24. Na frente eu devo indicar o endereço de broadcast. O endereço de broadcast é o endereço da rede, usado na rede, para que todos os pacotes que forem enviados para ele são enviados também a todas as máquinas. Todas as máquinas recebem aquele pacote do broadcast, então tem que indicar qual que é. E o endereço de broadcast é sempre o último endereço da rede, né? No nosso caso aqui vai ser 192.168.10.255, né? Já que eu estou usando aqui 1/24, né? E devo indicar aqui o dispositivo que eu estou configurando. Deve, no caso aqui é um EMP 0S3. Configurei aqui, agora eu vou dar um ipaddr show para ver se ele pegou a configuração. Aqui. Então, temos aqui a interface EMP0S3 já configurada com o endereço IP, né, inet, que ele coloca agora 192.168.10.5/24 e na frente o endereço de broadcast. Ok? Então essa foi a configuração através do comando ipaddr, tá? Vou reiniciar aqui o servidor, vou dar um reboot. Você vai ver que após o boot, né, após reiniciar, a máquina vai perder a configuração. Terminando de reiniciar. Usuário root. A senha, ok. Vou dar de novo o comandinho ipaddr show. Olha lá. A configuração de IP que eu tinha colocado foi perdida, né, porque eu fiz através do comando. O comando ele só funciona, ele só é preservado em tempo de execução. A partir do momento que eu reinicio a máquina, ele perde essa configuração. Tá? Bom, para configurar isso de maneira persistente, né, que seria o termo mais correto ao invés de estática, porque pode gerar uma confusão com DHCP e etc. Então, para configurar um IP de maneira persistente, para ele não perder na hora que dá um boot, a gente tem que editar um arquivo. Assim como no qualquer configuração no Linux, né, que a gente vai fazer, a gente tem que fazer através de um arquivo de configuração. E o arquivo de configuração da interface de rede, aqui no CentOS, fica em... Eu vou utilizar o comandinho vi, tá, porque eu não tenho
nenhum outro editor de texto aqui instalado, né? O Nano não está instalado. Então, se você não tiver aí outro editor, tiver só o VI, então você vai ter que usar o VI mesmo. O arquivo de configuração está em etc sysconfig network -scripts, e daí ele mostra aqui dentro os scripts de configuração que são carregados no momento do boot da máquina. Eu tenho aqui vários scripts, tá? Um deles é exatamente o que faz a configuração da interface EMP0S3, que é o if cfg-emp0s3. Então é ele que eu vou editar. If cfg emp0s3. Bom, aqui eu tenho a configuração da interface de rede. Então aqui você tem a emp0s3, né, como o nome da interface, e também o device emp0s3 do mesmo nome. Aqui ele tem uma configuraçãozinha onBoot, ou seja, onBoot ele fala para você se você quer carregar, configurar essa interface no momento do boot. Ela está no aqui. Então o ideal é que a gente coloque yes, né? Então vou apagar esse no, vou colocar yes. Se você não tiver familiaridade com o editor VI, né, o V, você aperta o ESC, aí você vem aqui, ó, no lugar que você quer apagar, né, você aperta a tecla X, X de novo, apagou. Aí você tecla ESC, aí para você adicionar, né, no final da linha, você vai dar um Shift A. Aí ele vai inserir lá no final da linha, e aí é só você digitar Yes. Repara que aqui embaixo ele mostra o insert, né? Aqui embaixo ele significa que está em modo de inserção. Aí se você terminou de editar, você aperta ESC, aí ele já sai do modo de edição, de inserção. Aí outra configuração que a gente vai fazer é aqui em cima, ó. Ele está como boot proto DHCP, tá? Se eu deixar assim, ele vai utilizar um servidor DHCP para obter as configurações de IP. O servidor DHCP é um servidor que fica na rede, né, e ele fica fornecendo endereços IPs para as máquinas. Então, se eu deixar assim, ele vai tentar encontrar um servidor de IP, né, de DHCP na máquina e pegar por ele, tá? Mas como o nosso intuito aqui é configurar um IP fixo, né, então eu vou ter que mudar essa configuração aqui. No caso aqui está DHCP, eu vou ter que trocar ele de DHCP para none, nenhum. E aí eu vou inserir as configurações do endereço IP. Então no caso aqui, pode ser em qualquer lugar, tá? Eu vou colocar aqui logo após o device. Vamos colocar aqui ESC, Shift A, Enter. IP ADDR igual 192.168.10.5, meu endereço IP. E eu indico a máscara de rede, netmask igual 255.255.255.0 ESC, ok. Então eu fiz uma colinha aqui, né, do lado, só para resumir o que eu mudei, né? Então eu coloquei aqui o boot proto none, o device, só para mostrar o dispositivo que a gente está configurando, que é o EMP0S3. Eu troquei aqui, estava onBoot no, eu coloquei yes para ele carregar no momento do boot do sistema. E o IP ADDR com o número IP na frente. Netmask e a máscara de rede.
Feito isso, a gente vai salvar o arquivo. Para salvar o arquivo, você pode colocar ESC, WQ e Enter, né? W para salvar e Q para sair. Ou se você quiser, você pode usar ESC, você aperta o Shift, segura apertado e ZZ. Ele sai e salva, é o mesmo efeito, tá? Bom, para aplicar essas configurações, como que eu faço? Eu vou utilizar o comandinho if down e o if up. O if down, ele desativa uma interface. Então eu vou fazer assim, ó, if down a interface, que é emp0 s3, e depois eu vou dar um if up emp0 s3 para ativar novamente, e ele vai carregar essas configurações que eu acabei de fazer. Vamos lá, então vou colocar aqui if down emp0 s3 if down, ok, e o if up emp0 s3 emp0 s3. Então ele mostra que foi ativada, e aí se eu der um comando ipAddr show, ele vai mostrar que a configuração que eu fiz, né, ele acabou surtindo efeito e pegou o IP. Tá? Então ele mostra agora, ó, inet tal, com o endereço IP, o endereço de broadcast também. Esse endereço de broadcast ele pegou automaticamente, né, de acordo com a netmask que eu coloquei aqui. Tá? Então um último teste que a gente pode fazer é dar um reboot. Após o reboot, você vai ver que ele vai continuar com as configurações, porque toda vez que ele vai carregar o sistema operacional, ele executa aqueles scripts, né, de inicialização das interfaces naquele diretório sysconfig network scripts, e ele carrega a configuração de rede. Então vamos dar aqui um ipAddr show, tá lá, ok. Eu vou editar novamente o arquivo, eu vou voltar do jeito que estava, tá? Eu vou dar um VI novamente no arquivo para poder deixar ele padrãozinho aqui. Então eu vou voltar aqui, boot proto estava no DHCP, eu vou tirar o ipAddr. Para apagar é só apertar, você dá o ESC, depois D de dado de novo. Para apagar outra linha é só dar DD de novo, D de dado, tá? O onboot yes eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Deixar yes. Eu vou salvar e sair, ESC WQ ou ESC Shift ZZ. Tá aí. E aí você pode, se quiser, dar um reboot e testar de novo as configurações. Ok? Bom, pessoal, esse vídeo foi para mostrar só como configurar as interfaces de rede aqui no Linux. Tá? Eu volto numa próxima aula para mostrar como que a gente adiciona outra interface. Ok? Então um abraço e até a próxima.